Olá, sou Paulo Ramalho e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre alguns 5 estrelas que, na minha opinião, não podem faltar na sua estante. Então, olha só, vem comigo. Olha só, nosso primeiro 5 estrelas é O Estrangeiro, do Albert Camus. Esse livro, para mim, ele é 5 estrelas porque ele leva você a refletir sobre filosofia e faz com que questões ligadas ao absurdismo, que era ali essas discussões que o Albert Camus fazia em sua época, ele, a partir do absurdo, ele faz com que você reflita sobre você, sobre o seu pertencimento, sobre a sua identidade. A partir das desventuras do protagonista, o Meursault, você vai discutir também o que é justiça e como a justiça se constrói. Eu acho interessante esse livro porque você, ao se colocar no lugar dos momentos ali chaves no qual o Meursault vivencia, você se coloca no lugar dele e você pensa, o que eu faria no lugar desse personagem? Então você começa a refletir sobre você e você começa a perceber o quanto, a partir de alguns momentos, algumas dimensões, você é estrangeiro. O quão é você estrangeiro a partir de determinadas perspectivas na sua vida e o quão o termo estrangeiro passa a ter um novo sentido. Eu digo que abriu-se um novo mundo para mim, porque eu olho para determinadas coisas que são comuns para alguns amigos, alguns colegas de trabalho, e eu falo, cara, para mim isso não funciona assim. Então eu me sinto estrangeiro àquele sentimento, eu me sinto estrangeiro àquela reflexão. Então eu digo que o termo estrangeiro passou a ter uma nova reflexão. Então eu amo esse livro. O meu segundo 5 estrelas é uma paixão para mim. Eu sou apaixonado por essa escritora, a Isabel Allende, ou Isabel Allende, ali em um bom português. A Isabel Allende é uma romancista que trabalha com ficção histórica. Grande parte de seus livros são ficções históricas. É uma escritora chilena que vive nos Estados Unidos e eu sou apaixonado pela escrita dela. Eu acho que é uma das escritoras que eu mais tenho na minha estante, uma das que eu mais li livros. Eu amo a Violeta porque ela constrói uma personagem que nasce na gripe espanhola, né? Nasce em uma pandemia e vai viver até uma outra. E essa personagem é uma mulher lutadora. É uma mulher que luta com os filhos, é uma mulher que luta para sobreviver, é uma mulher que luta, vive mudanças sociais muito robustas que acontecem em seu país e ela sempre se coloca em um lugar de aprendizagem. Então eu acho bacana porque a Isabel Allende constrói uma protagonista que aprende nas mudanças. E você vai percebendo conforme o tempo vai passando, é uma personagem que vive 100 anos e você vive 100 anos junto com ela a partir dessa escrita. É um livro relativamente curtinho e você vai vivendo questões ligadas, questões sociais, questões familiares, muito drama, muito amor, muitas questões ligadas a mudanças que o mundo vivenciou nesses 100 anos que ela vivenciou. Você vai vendo aqui na história e como ela interage com isso. Eu sou um apaixonado. Eu gosto também da maneira com que a Isabel Allende constrói os personagens secundários. Acaba que todo mundo está amarrado. Então você vai percebendo as tramas se desenvolvendo e ela dando vida para todos esses personagens ao mesmo tempo. E eu acho isso lindo. Eu sou apaixonado pela maneira com que ela escreve. Conforme ela vai escrevendo, ela fala assim, olha, e a Violeta nem imaginava como no futuro aquela fulana poderia fazer diferente. Nossa, e aí você fica esperando o momento que isso acontece. Eu acho isso lindo, a maneira com que ela retrata uma personagem sensível, uma personagem que se emociona, uma personagem que enfrenta momentos difíceis, uma mulher que está se descobrindo também. Então ela se descobre como mulher, ela se descobre a feminilidade dela, ela descobre também a maneira com que ela ama. Então você vai percebendo que ela tem vários maridos, me lembrou muito os 7 maridos de Evelyn Hugo. Então ela casa por amor, ela sofre por amor, ela sofre com os filhos, ela sofre questões sociais, ela empreende negócios e ela retorna.
e ela é uma mulher que retorna com o tempo, conforme o tempo vai passando, ela retorna para aquilo que realmente faz sentido, né? Então, o que realmente faz sentido para você? Eu acho lindo a maneira com que a Isabel Allende escreve, ela coloca isso nos livros dela. Meu terceiro livro é Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Esse livro é um livro muito interessante para mim, porque eu demorei muito tempo para ter coragem de ler esse livro. Eu tinha muito medo da escrita do Saramago, porque você já deve ter visto por algum lugar alguém falando que o José Saramago escreve de uma maneira muito difícil, e realmente é um texto relativamente difícil, porque a escrita dele tem uma lógica própria. Demora ali umas 30, 40 páginas para você perceber a lógica própria da escrita dele, mas depois que você pega o jeito, o texto vai fluindo e você vai degustando devagar. Esse daqui é um livro para você ler em doses lentas, né? Eu gosto muito de Ensaio sobre a Cegueira pela maneira com que o Saramago, a partir dessa distopia, ele faz com que a gente reflita sobre a natureza humana. Então esse livro vai fazer com que você reflita quais são os limites da natureza humana, né? Quais são os limites da sociedade? Como você, enquanto ser humano, chega aos seus limites para sobreviver, para lutar por aquilo que você acredita que vai te manter em pé. Então, a maneira com que ele testa a nossa visão da humanidade é muito linda. E eu acho que a gente que vivenciou aí nos últimos 4 anos, vocês sabem do que eu estou falando, esse livro é avassalador, né? Então, imagine você tá numa sociedade, num determinado momento, todo mundo começa a ficar cego. E aí todo mundo fica cego e por uma questão, um único personagem enxerga. E aí você vai percebendo como é enxergar em um mundo em que ninguém enxerga, né? E você vai percebendo quais são os seus deveres, como determinadas coisas vão emergindo quando nós somos colocados à prova. Eu acho que o Saramago desenha uma história linda, muito bem construída, Nobel de Literatura, eu acho que vocês sabem, de maneira que você perceba, será que você faria assim? Será que esse seria o seu comportamento? Então, assim, um livro também, em alguns momentos, muito desafiador, você tem momentos desafiadores, porque nós, enquanto seres humanos, passamos ali por grandes desafios, e eu acho que ele ilustra muito bem isso. É um livro relativamente curto, mas é um livro gigante. Gigante em construção, gigante em reflexão e gigante de entendimento. Então, se você quer se entender um pouco mais, eu aconselho ali a que você leia Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Olha só, nosso próximo livro é Meu Destino a Ser Onça, 5 estrelas, livro maravilhoso. Vai falar sobre mitologia, vai colocar uma pitadinha ali de mistério, vai falar sobre as origens do povo brasileiro. O Alberto Mussa é um pesquisador que usa de técnica de pesquisa avançada para fazer um levantamento exaustivo das nossas raízes. Então, você quer conhecer um pouquinho sobre as nossas raízes com uma escrita muito acessível? Eu nunca li nada igual. É um texto muito acessível que vai falar sobre a nossa história. Vai falar sobre o povo tupinambá. A gente conhece ali diferentes perspectivas. Ele faz um levantamento, traz diferentes livros, diferentes autores que abordaram esse povo tupinambá, nossa mitologia. E ele vem contando isso a partir de técnicas de pesquisa, fazendo ali um processo de comparação e de entendimento do que aparece um pouco mais, do que aparece um pouco menos, e vai criando uma linha aonde você se conhece. Então, se você quer se conhecer um pouco mais enquanto brasileiro, com uma escrita maravilhosa, foi tema de escola de samba o ano passado. Quem acompanhou o ano passado as escolas de samba viu que Meu Destino é Ser Onça foi tema de escola de samba do Rio de Janeiro. Então, assim, livro maravilhoso, muito bem escrito, 5 estrelas, livro nacional que merece ali a sua chance. Vamos pro próximo. O próximo livro, A Tirania do Mérito, do Michael Sandel. A gente vai sair um pouquinho ali de reflexões ligadas a romances, ficção histórica. A gente vai falar um pouquinho de um livro que fala sobre a nossa sociedade, né? Que fala sobre a nossa percepção do que é o mérito. Como mérito e como bem comum, você já tinha ouvido falar desse termo, bem comum, eles fazem parte do nosso cotidiano.
E nós, enquanto sociedade, nós estamos nos distanciando daquilo que é bom para todo mundo. A gente percebe que com o tempo, não só a sociedade, mas nós somos levados pelo governo. Michael Sandel, ele vem trazendo essas reflexões a nos distanciar daquilo que é comum para todo mundo, né? Por que a gente não busca aquilo que é bom para todos e a gente começa a buscar muito o que é individual? Eu vou lutar pelo meu e dane-se o outro. O Michael Sandel traz essas reflexões de quanto governos, grupos sociais, instituições usam do mérito como algo nocivo. Você já parou para pensar que a gente sempre vai partir de lugares diferentes, principalmente numa sociedade desigual como a nossa? Ele usa como exemplo a sociedade americana, que é tão desigual como a nossa, mas aqui tem muito mais desigualdade. Você vai perceber que o mérito passa a ter muita dificuldade para diferenciar a gente em determinados momentos, em determinados locais, não só do trabalho, mas também da sociedade. E a gente precisa buscar outras formas de tentar enquadrar a gente. Não é sobre não buscar melhorar, não buscar avançar. O Michael Sandel deixa muito claro isso nesse livro maravilhoso que reflete sobre o quanto o mérito, o quanto a gente se afasta desse bem comum e quanto é importante a gente dar um passo atrás e tentar entender o que é bom para todo mundo e como buscar esse bem comum enquanto algo que vai transformar a nossa sociedade. Então fica aí como dica para vocês de A Tirania do Mérito. Outro livro 5 estrelas é esse pequeno gigante aqui da Nobel de Literatura de 2022, Annie Ernaux, O Lugar. Esse livro é maravilhoso. Ele vai falar sobre pertencimento numa lógica que eu nunca tinha visto. A Annie Ernaux traz algumas reflexões sobre a questão da mobilidade social e o quanto a mobilidade social ela é nociva para algumas pessoas porque nós não somos preparados para isso. E ela se coloca nesse lugar de uma mulher que até então tinha passado ali para ser uma professora e depois se vê num casamento onde ela está em um outro lugar. E ela precisa voltar por uma ocasião para esse lugar aqui. Esse lugar de onde ela nasceu, esse lugar de onde ainda estão seu pai e sua mãe. Então você vai perceber, a partir das memórias dela, eu acho bacana, é um livro muito curto, mas muito reflexivo, que a partir das memórias da escritora, você começa a entender o quanto o lugar de onde você nasce, o lugar de onde você parte, vai dizer muito de quem você é perante a sociedade. O lugar está muito aonde você está, mas também está em como você fala, como você se comporta, qual é o seu trabalho, qual é o seu lugar dentro da sua classe social e como você é visto e como você se vê. É um livro muito pesado, um livrinho curto, muito pesado, mas não pesado pelas palavras que ele coloca, pesado pela profundidade das reflexões que as memórias dela trazem para o seu leitor. Olha, Nobel de Literatura de 2022, um livro muito reflexivo. Eu lembro que quando eu li ele alugou um triplex na minha cabeça e olha, sugiro que você se permita ter esse triplex na sua cabeça. Depois me conta nos comentários o que você achou. Chegamos na metade do vídeo, então se você não curtiu, curte o vídeo. Depois, quando terminar, compartilha com seus amigos e já segue a gente para ter mais conteúdos como esse. Vamos para o próximo livro, esse livro maravilhoso, Amiga Genial, da Helena Ferrante, que é um livro de uma série de 4 livros, é o primeiro livro dessa série. Esse livro maravilhoso vai falar sobre as desventuras da Helena e de sua amiga Lila. Esse livro é uma joia. É muito bacana como a Helena Ferrante, que é uma escritora que você não conhece, existe toda uma mística em torno da escritora, porque não se sabe quem ela é na realidade. Ela constrói um universo, vai falar ali da Itália, ali da década de 60, dando voz para uma sociedade que não tinha voz. Você vai perceber muito sobre essas duas mulheres, enquanto se percebem meninas, enquanto se percebem amigas, amigas que se amam, amigas que se odeiam em alguns momentos, amigas que possuem uma dependência emocional uma para com a outra, mas também amigas que se descobrem mulher e que descobrem seu lugar na sociedade, uma sociedade brutal, uma sociedade na qual pessoas que estão em desigualdade, que não são ali das classes dominantes, elas vivem determinadas situações muito pesadas e elas vão percebendo também aqui o seu lugar.
né? O lugar onde pessoas pobres ou pessoas que estão à margem estão. Tem uma passagem do livro que uma das personagens quer muito estudar. Ela quer muito estudar, ela quer muito crescer. E o pai dela joga ela pela janela. É uma parte muito pesada. Ela sofre muito desse querer estudar, querer crescer, porque esse livro aqui, e a série toda, porque eu já estou quase terminando a leitura dela, é uma série de busca de conhecimento, de busca de cultura. Então é um livro maravilhoso, muito bem escrito. Um livro bem escrito no sentido de, ele não é um livro que tem uma poética rebuscada, mas ele confere em você um conjunto de reflexões, porque a leitura é simples, ela vai acontecendo quando você já terminou. Então fica aí para vocês a dica de Amiga Genial da Helena. O próximo livro é O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Um livro que vai falar sobre ciência, que vai falar sobre ceticismo, sobre pragmatismo. Vocês sabem, eu sou um professor universitário, dou aula no mestrado, eu acho que é muito bacana quando os livros conversam com a gente a partir da lógica da ciência, e ele vai falar também sobre religião e sobre a importância tanto da ciência quanto da religião para a nossa vida. O Carl Sagan vai falar para a gente como isso não são coisas excludentes e como isso são coisas que podem conversar para que nós tenhamos uma vida melhor. Ele vai falar também sobre questões importantíssimas da ciência, como o descobrimento dos antibióticos e como isso foi um ponto de ruptura para que a nossa sociedade chegasse até onde ela está hoje. Vai falar também um pouquinho sobre pseudociência e a gente consegue perceber ali algumas coisas que a gente vive até hoje ligadas à pseudociência. Eu acho isso super legal, porque o Carl Sagan aborda isso de uma maneira muito descontraída, e o livro, mesmo que não seja um livro de hoje, mas a maneira com que ele foi escrito, você vê muito hoje na construção dele. Então fica aí O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan, um livro 5 estrelas para que vocês conheçam um pouco mais de ciência e sociedade. Eu acho que isso aqui é um ótimo livro para vocês. Olha, o próximo livro é uma pedreira. Esses 5 estrelas aqui é uma paixão da minha vida, O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Eu sou apaixonado por essa escritora, pelo poder, pela potência da escrita dela, para falar um pouco de Brasil. É um Brasil que Carolina Maria de Jesus conversa com a gente, que infelizmente persiste até hoje. É um país da desigualdade, é um país da pobreza, é um país que ainda tem muita miséria, e ela mostra de dentro. Eu acho bacana que quando você pega um livro de um cientista ou um livro de um estudioso, de um pesquisador sobre um determinado tema, como a pobreza, por exemplo, ele vai falar sobre a percepção dele, usando o método científico ou usando a leitura dele sobre o mundo. Mas aqui é a Carolina Maria de Jesus falando de dentro desse quarto de despejo, aonde as pessoas pobres foram despejadas da sociedade. Elas estão à margem do viver. Eu amo esse livro e eu não tenho a mínima vergonha de dizer que eu chorei muito em determinadas passagens aqui, porque a Carolina Maria de Jesus viveu aquilo. E ela falou com propriedade de quem estava dentro daquela situação sobre como as pessoas pobres vivem em nosso país. A gente acaba não olhando para isso de dentro de nossas casas, de dentro de nossos lares, a partir do nosso lugar, porque muitas vezes o nosso lugar não é esse lugar da desigualdade, ou nunca foi esse lugar da desigualdade, mas a Carolina Maria de Jesus conversa com muita propriedade e joga a luz a algo que infelizmente ainda é muito real para a gente. A maneira crua, emocionante e escrita, uma escrita peculiar, na qual ela constrói esse diário. É um livro em formato de diário, e você vai vendo as passagens da vida dessa mulher. Esse livro é emocionante. Então, se você quer conhecer um pouco do Brasil, que um Brasil que não é tão visto, fica para vocês aí a dica de O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Olha só, já chegando aqui quase no final da nossa lista, com Crime e Castigo do Fyodor Dostoiévski. Eu amo a maneira com que ele usa de uma boa escrita com personagens com questões psicológicas muito duvidosas. Aqui o Raskolnikov é um personagem amoral, que tem questões psicológicas claras, e a gente percebe como o Dostoiévski, ele constrói isso, e ele traz isso para os seus personagens e faz com que a gente perceba isso.
Perceba esses traços psicológicos duvidosos de seus protagonistas. Aqui, o Raskolnikov comete um crime. Você já deve saber que ele comete o crime quando começa a ler o livro. E você vai percebendo que no decorrer da história ele vai mostrando que não, que ele foi levado por essa sociedade a cometer esse crime, que ele é uma pessoa boa. Em determinados momentos o escritor conversa com o leitor e eu acho isso maravilhoso, essa quebra da quarta parede. O Raskolnikov, ele vai ser julgado e nesse processo de crime e castigo você vai percebendo questões sobre a moralidade, sobre a ambiguidade, sobre a humanidade. E você? O que você faria na situação que ele foi colocado? Eu acho muito bacana a maneira com que o livro é construído, porque você percebe aqui muitas séries, essas séries de crimes, aonde você tem perfiladores psicológicos. Eu acho que esses roteiristas leram Crime e Castigo, porque é interessante, conforme a história vai andando, você tem ali um investigador que vai perfilando a estrutura psicológica desse personagem. É muito bacana que às vezes você se vê ali em um romance policial muito bem construído e você começa a tomar partido, e esse seu partido de alguma forma vai ondulando a maneira com que o Dostoiévski vai entregando muita emoção a partir de sua escrita. Então fica aí a dica desse livro maravilhoso, Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski. Se você chegou até aqui, já curte esse vídeo, clica no botão de se inscrever para receber as notificações, que sempre quando a gente postar um vídeo novo por aqui. E o meu último livro 5 estrelas dessa lista é E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Sim, E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Eu sou apaixonado por Agatha Christie. Eu digo que eu fui letrado por Agatha Christie porque quando eu era criança, minha família era muito pobre e a gente não tinha acesso a livros de maneira muito acessível. E eu tinha uma amiga que ela tinha uma coleção da Agatha Christie e eu li os livros dela na varanda da casa dela. E esse livro foi a minha primeira paixão. Eu fiquei apaixonado com a maneira com que ela construiu esse romance. Ela vai dando corda para o leitor, você vai tendo ali os seus suspeitos e no final não sobrou mais nenhum. E na última página, exatamente na última página, você percebe como tudo aconteceu. Eu digo que esse livro é um ápice, queria muito que tivesse uma boa adaptação. Vamos esperar aí agora. Os livros dela estão sendo adaptados para o cinema de maneira muito bacana aí por um grande estúdio. Vamos esperar aí que Não Sobrou Nenhum também tem uma ótima adaptação, que para mim esse é um dos grandes livros dela. Ele vai falar muito sobre o quanto a gente tem preconceito, né? O nosso preconceito vai levando a gente ali para alguns suspeitos e no final você percebe, nossa, tava na cara desde o primeiro momento, mas a gente não queria ver. Eu queria agradecer você que ficou com a gente até aqui. Meu nome é Paulo Ramalho e nos vemos no próximo vídeo.